Então, meu pessoal, sejam todos, mas todos muito bem-vindos ao meu canal. Daqui fala o vosso estimado Rosandro da Silva e estamos cá para ter mais uma aula. Entretanto, não esqueçam-se porque é muito, mas muito importante, né? Dão sempre aquela fortalecida deixando um like, se subscrevendo no canal, compartilhando com quem vocês acharem conveniente e, portanto, desfrutando da melhor forma, né? Até porque receber conhecimento é sempre muito, mas muito bom. Então, para a aula de hoje eu trouxe uma abordagem relativamente aos multiplexadores, né? Que é literalmente direcionado para a galera lá do curso de Eletrônica e Telecomunicações, cadeira de Sistemas Digitais, e espero que vocês curtam. Então, o que na verdade é um multiplexador? Em muitas literaturas vocês vão encontrar ele também assim denominado, né, como um seletor de dados. Um multiplexador consiste num dispositivo que possui N entradas, né, de dados e uma única saída. Ou seja, ele faz a seleção dos dados através da sua linha de seleção para encaminhá-los, não é, até a sua saída, dependendo do código que você coloca lá na linha de seleção de dados. Então, vamos ver isso em prática, porque mais bom do que falar é fazer. Ora bem, como representação, então, diagrama do próprio bloco, né, funcional de um multiplexador, nós temos algo mais ou menos assim, parecido com isso. Para esse caso aqui, o multiplexador é não preciso colocar aqui o índice porque só temos mesmo uma linha de seleção, né? Aqui vamos colocar, vou só fazer isso aqui para não complicar as coisas, para facilitar também a compreensão. Controle, ou ainda seleção, saída, entrada mais significativa e menos significativa, dados 0 e dados 1, né? Então, esse é o nosso bloco funcional, né, do MUX. Então, como vocês podem observar, temos aqui duas entradas de dados, uma única saída e aqui a linha de seleção. Mas se calhar deve estar a te perguntar, mas por que uma única linha, só duas entradas de dados? E conforme eu disse, vai ser sempre assim, sempre para todos os multiplexadores, né, uma única saída de dados. A única saída de dados é algo normal, para mim não tem nenhum problema. Entretanto, Rosandro da Silva, por favor, explica-me porque é que nós temos duas entradas, né? Ou então dois canais de entrada e uma única linha de controle ou seleção. Vou explicar já já. Para os multiplexadores temos algo que é muito, mas muito importante, que é justamente essa equação. O que essa equação nos diz? Nós devemos nos prender sempre a isso, porque o número de entradas cá no nosso bloco funcional do multiplexador, não é, vai ser julgado cá. Nós vamos ter um número de entrada que vai ser sempre assim, originado a partir daqui dessa equação. Então, nessa equação, o que vai acontecer? Vou só transcrever aqui. Prontos. Nessa equação, o que nós vamos ter? Este n que está aqui no expoente de 2 vai ser nada mais, nada menos do que o número de linhas de seleção do nosso multiplexador de seleção. Ao passo que o resultado, né, da resolução dessa potência, que irá equivaler ao valor de n, né, vai ser nada mais, nada menos do que o número de entradas. Vou só escrever assim. Prontos, número de entradas. Então, o número de entradas e o número de linhas de seleção, não é, vão partir daqui dessa equação. Então, nós temos multiplexadores, por exemplo, para esse caso aqui, esse multiplexador é, não é, 2 por 1. É 2 por 1. Duas entradas, não é? E, portanto, uma única linha de seleção. Agora, a história não para por aí. Não para por aí por quê? Porque é preciso, assim, criar a função, né, de lógica combinacional, visto que isso é um circuito combinacional. Não é, criar a lógica a função de lógica combinacional para esse bloco e, portanto, esboçar o circuito, não é,
do próprio multiplexador utilizando portas lógicas. Então vamos mesmo não é fazer isso. Então, o que é que nós a princípio temos que ter né, em atenção? É que conforme eu disse na nota introdutória, nós vamos ter na saída o canal né, que corresponde a determinada codificação que a gente vai colocar aqui, ou então a determinada seleção. Então, o canal que vem para aqui para a saída vai ser consequência da nossa seleção, né, a partir da linha de seleção. Então, para esse caso aqui, nos prendendo a esse caso como exemplo e para a gente ter ideia para os outros casos que vão surgir, né, para a gente ter ideia. Então, para esse caso aqui, o que é que vai acontecer? Nós vamos desenhar a nossa tabela né, de verdade. Vamos fazer assim, a nossa tabela de verdade. Ora bem, a linha de seleção, né, e portanto a saída. Vamos fazer isso. Estamos a tratar só de um bit, né? Aqui só vai caber um bit digital. Prontos. Ou 0 ou então 1. Esse é o point. Ou 0 ou então 1. É simplesmente um bit. Então são só duas hipóteses que a gente vai poder colocar aqui. Ou a gente vai colocar 0 para selecionar uma das duas entradas, para encaminhar para a saída. Ou a gente vai colocar 1. Então na tabela a gente vai fazer justamente isso. 0, 1. Só que vamos padronizar assim. Começar sempre assim. O código que a gente vai colocar, né? Começar sempre o código de tentativas, no caso, que a gente vai colocar para. De tentativas não, vou denominar hipóteses, fica muito mais adequado. O código de hipóteses que a gente vai colocar aqui na linha de seleção, vamos colocar assim na saída, né? Os dados de forma ordenada. De forma ordenada, digo propriamente taxando né, do menos significativo ao mais significativo. Então, aqui na saída, quando a gente colocar a hipótese 0, né, o bit 0, a gente vai ter na saída, portanto, a entrada é 0. E quando a gente colocar o bit 1, a gente vai ter na saída é 1. Prontos. Prontos. Com base nisso, o que, que a gente faz após? Tirar a expressão lógica. A gente já tem a tabela de verdade desse multiplexador. Tirar a função lógica, né? Para a gente poder desenhar ou esboçar o nosso circuito, o multiplexador. Então, o que é que a gente faz tendo feito isso, né? Tendo feito isso. Vamos fazer assim. Prontos. Reparem que para a primeira linha da nossa tabela, ela diz basicamente o quê? Quando a nossa linha de seleção estiver em baixo, né? Ou em nível lógico baixo, ou ainda em 0, né? A nossa entrada de dados A que será ativa, será encaminhada para a saída, não é? Então, quando, vamos colocar assim, portanto, C, né? 0, vamos colocar assim, a saída de dados vai corresponder a 0. Tendo feito isso, transcrevendo, né, transcrevendo e tornando isso numa função lógica, como é que seria basicamente isso? Isso seria nada mais, nada menos do que isso. Barrado, né? Prontos. Prontos. O que é que vai acontecer aqui? Com base no que eu escrevi aqui, né? Vocês podem observar que quando a gente tiver 0 na linha de seleção, né? Ele vai inverter por causa de eu ter, por causa dessa inversão que eu fiz de valor lógico. Essa inversão né, vai produzir um valor lógico alto. Com isso, ele vai sair, né, vai ser encaminhado, esses dados né, que eu tenho aqui vai ser encaminhado, portanto, para a saída. A mesma ideia vamos aplicar, não é? Para a segunda linha. Para a segunda linha, portanto, quando a linha de seleção né, estiver em alto, eu na saída vou ter nada mais, nada menos do que o meu dados que está na primeira entrada. Então, com isso, nós podemos fazer o quê? Novamente, a expressão vai sair. A minha linha de seleção está em alto naturalmente, então vou manter. E, portanto, o meu dados. Com isso, né? Atenção, a história não acaba aí. Não acaba aí por quê? Porque precisamos, não é? Fazer com que isso tudo né, esteja relacionado numa única função para termos uma única saída. E como
satisfazermos, né, a nossa situação cá, o conceito mesmo de multiplexador. Então, para tal, podemos relacionar as duas funções, né, com não é, a lógica OR, da porta lógica OR. Com a lógica, né, passo a redundância, com a lógica da porta lógica OR, porque ela não vai interferir nada em termos de valor final. Então, relacionando, ficaria mais ou menos assim. Entrada de dados, mais. Então, essa é a nossa função, ou então expressão de lógica combinacional para esse multiplexador. Após isso, tendo feito isso, é crucial, né, com base à expressão lógica, desenhar o circuito lógico. Isso é bem evidente. Então, para desenhar o circuito lógico, está tudo já bem mais do que explícito, né? Aqui temos uma porta lógica AND, aqui temos uma porta lógica AND e aqui uma OR. Então, vamos fazer algo similar a ok, as duas portas lógicas AND, né? E pronto, a OR. Aqui temos a nossa saída. A AND está aqui, pronto, conectada à OR. Conforme vocês podem observar, isso é já um pré-requisito, ou passou a redundância, né? Um requisito para vocês, né, conseguirem esboçar o gráfico lógico, ou o esquema lógico, né? É crucial que vocês percebam essa questão de, portanto, portas lógicas e por aí afora. Caso não tenham domínio disso, por favor, comentem aí no vídeo, né? Que precisamos de uma videoaula sobre portas lógicas, sobre funções lógicas. Eu vou preparar uma para vocês poderem, então, né, superar essas debilidades. Então, aqui, para a primeira porta lógica, né, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a linha de seleção barrada e aqui a entrada de dados, vou colocar assim. A linha de seleção eu vou colocar aqui assim, mais ou menos aqui, é para estar visível aí no vídeo. Pronto. A linha de seleção barrada e, portanto, a minha entrada de dados. Agora, para a segunda porta lógica aqui, a minha entrada de seleção não está barrada, então, naturalmente, eu posso colocar assim. Vou fazer isso. A linha de seleção, atenção, é uma única. Por essa razão é que eu estou a fazer isso. Né? Vou só fazer isso. Pronto. E aqui, né, é uma porta lógica AND de duas entradas. Né? Coloco o meu dados, né? O meu dados que tenho na primeira entrada. Prontos. Então, tendo feito isso, eu esbocei o meu multiplexador. Agora, a partir daqui, podemos verificar. Quando eu colocar aqui 0, o que é que vai acontecer? Esse 0 será invertido e automaticamente vai gerar um na saída, que será carregado, né, com esse dados que tem aqui na entrada. Na entrada é 0. E estará aqui na saída, teremos 0, portanto. E aqui, né, o cenário não será diferente quando a gente colocar o valor da linha de seleção. Quando a gente colocar 1, o que é que vai acontecer? Ele vai vir para aqui, vai ser encaminhado tanto para aqui quanto para aqui. No caso anterior também seria encaminhado para as duas entradas e depois seria subjugado. Então ele vai ser encaminhado para aqui vai ser 1, né? Então vai carregar essa informação aqui, vem para a porta e sai. Agora, aqui, né, será invertido, sairá 0 e vocês sabem a lógica da porta lógica AND, né? Ela não, literalmente quando tem um dos bits 0, automaticamente a saída é 0, não precisamos de contar muita história. Então é supõe, aqui terá 0 e portanto não sairá nenhum dado, só esse dado é que sairá. Então, como vocês conseguiram, né, observar com a explicação que eu acabei de dar, temos assim então cumprido a lógica, né, do nosso multiplexador. Esse é o point. Entretanto, a história não acaba por aí. Por quê? Porque eu bem disse na introdução que o multiplexador pode ter múltiplas entradas, não só duas. Não são só duas sempre, ou para todo o caso. Até porque, deixa só aqui relembrar mais um assunto. Para a galera que tem domínio assim, um bocadinho de telecomunicações, né, por aí afora, notem que os multiplexadores são muito utilizados também para a questão de redução de custos do próprio sistema de telecomunicações, visto que, né, soluciona esse problema de, atenção, não é exatamente esse multiplexador que é utilizado em sistemas de telecomunicações. Isso é uma ideia do multiplexador que é utilizado em sistemas de telecomunicações, até porque estamos aqui a falar simplesmente do básico e para ter o conceito. Então,
Quando a gente utiliza, a gente utiliza o multiplexador em sistemas de telecomunicações, conforme eu estava a dizer, para redução de custo, né, de concepção da própria infraestrutura de telecomunicações. Pois, se vocês observarem, caso tenhamos N canais, não é, para serem, por exemplo, N canais não, desculpa, N fontes de informações para serem encaminhadas, né, para um determinado destino, haveria necessidade, obviamente, de construirmos, né, diversos canais. Caso não tivéssemos aqui o nosso multiplexador, diversos canais não, N canais também para N não é, origens de informações, assim encaminhá-las, né, ao seu destino. Entretanto, com a utilização de um multiplexador, isso é descartado. Isso é descartado por quê? Porque num único canal nós podemos fazer fluir não é, N origens, ou N origens, né, que tem, N informações, desculpa, que têm uma determinada origem para um destino que têm em comum, naturalmente. Não importa se as informações forem diferentes, forem, sei lá como. Então, não importa a natureza da informação, ela vai ser simplesmente encaminhada por um mesmo canal. Então, com isso, vocês podem notar que há redução, né, de custo, né, na própria concepção da infraestrutura de telecom. Então, conforme eu ia dizendo, tu não vais ter um sistema de telecomunicações simplesmente dois canais, ou então duas origens. É raro, muito raro. Tu não vais, assim, projetar uma infraestrutura de telecom só para ter duas origens e pronto, o único destino. Isso é meio que gastar, né, recursos. Tu vais ter sempre milhares de origens para um único destino, se calhar, ou para um destino em comum. Então o número é grandioso. Então essa é só uma ideia para vocês terem noção, né, de como é que é projetado basicamente um multiplexador aqui em sistemas digitais. Entretanto, nós vamos ver o caso, né, do multiplexador que tem quatro entradas. Quatro entradas por quê? Quatro entradas, não é? Nós recorremos sempre à nossa equação aqui. Quatro entradas por quê? Porque são 2 bits que eu vou utilizar aqui para fazer a manipulação da minha linha de seleção. Dá 4, conforme eu havia explicado aqui, né? N é o número de entradas e, portanto, N aqui o expoente de 2, né? O número de linhas de seleção. Então, 4 entradas são 2 bits de seleção. Por isso é que eu disse que vamos ver agora o caso, né, do multiplexador que possui 4 entradas e 2 linhas de seleção. Então vou deixar aqui para só apagar essa parte que eu escrevi agora porque não é nada importante. Vou só deixar para vocês fazerem o print, caso queiram, e passamos então para o outro exemplo.